Ponte dos Arcos, um patrimônio histórico em Manhuaçu. A ponte que liga dois bairros na cidade mineira de Manhuaçu, construída na década de 20, levou a engenharia a vencer vários desafios. Hoje, como engenheiro, podemos falar dessa obra de arte especial que desafiou a engenharia e normas da época. Vamos analisar de forma bem rápida. Olá, sou Aguinaldo de Oliveira Alves, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, e este é o AGMG, o canal com muitas curiosidades e informações da engenharia. Bom, a Ponte dos Arcos, oficialmente denominada Ponte Doutor Cordovil Pinto Coelho, é um dos cartões postais e patrimônios históricos mais importantes de Manhuaçu. Ela cruza o rio Manhuaçu, que liga importantes bairros da região central, como o bairro Santo Antônio e o bairro Santa Luzia, destacando-se por sua engenharia inovadora para o início do século XX. Seus trabalhos começaram entre 1923 e 1926, sob o comando do então prefeito Dr. Cordovil Pinto Coelho. No entanto, ela foi oficialmente inaugurada no dia 29 de janeiro de 1928, já na gestão de Dr. Alcino Salazar. Como o cimento era escasso no Brasil na época, o material ele foi todo importado da Inglaterra. A obra foi projetada pelo engenheiro alemão Rudolf Hansmille e executada pelo técnico Emílio Conde. Ambos eram especialistas na tecnologia do cimento armado na época. Ficou conhecida popularmente como Ponte de Cimento, por ter sido a primeira estrutura em concreto armado da cidade. Ela foi erguida usando o conceito de física invertida, não possui pilares centrais de sustentação, sendo assim totalmente sustentada pelos seus arcos superiores. Toda a carga da ponte é transmitida para as cabeceiras através dos arcos de concreto armado. A ponte, então, ela foi oficialmente tombada pela Deliberação 192 de 2018 do Conselho de Patrimônio Cultural, devido à sua relevância cultural e arquitetônica. Passa periodicamente por cuidados municipais para sua manutenção de estrutura original. Recentemente, recebeu serviços de pintura, iluminação, limpeza profunda e nova sinalização terrestre para garantir assim a sua preservação e segurança. Por estar em um nível mais baixo sobre o rio, a sua estrutura historicamente sofreu com as cheias em períodos de fortes chuvas, chegando a ter seus arcos, em alguns momentos, cobertos pela água e deixando partes da cidade temporariamente isolada. Os detalhes sobre os cálculos de carga e os ensaios de segurança históricos refletem, assim, as práticas de engenharia da década de 20, período em que o concreto armado começava a se consolidar no Brasil. Ela antecede, assim, a criação das primeiras normas técnicas brasileiras unificadas para pontes, como a NB2 de 1946, que era o cálculo e execução de pontes de concreto armado, e a NB6 de 1946 também, que era a carga móvel em ponte rodoviária. Por isso, esse projeto seguiu rigorosamente os critérios das escolas europeias trazidos pelos seus construtores. O engenheiro Rudolf Hansmille e também Emílio Conde utilizaram métodos analíticos clássicos que foram baseados na mecânica racional e na teoria da elasticidade, focados em duas frentes de carregamentos, que são eles carga permanente e a carga variável ou carga móvel. A carga permanente, ela consistia no cálculo minucioso do peso próprio da estrutura. Como o concreto e o cimento precisaram ser importados da Inglaterra devido à sua escassez no Brasil, o peso específico do material e também o volume dos arcos e do tabuleiro, eles foram calculados à mão para otimizar o uso do insumo e reduzir o peso morto sobre as cabeceiras.
Já a parte de carga variável ou carga móvel, na década de 20, esse tráfego rodoviário ele era composto por veículos muito leves, como carroças e até mesmo os primeiros caminhões. O cálculo assim, ele estimava três tipos rudimentares baseados em modelos europeus, que eram compostos por cargas concentradas de eixos de veículos e uma carga uniformemente distribuída para assim poder simular multidões. Isso muito antes do estabelecimento da classe 24. O que é a classe 24? São 24 toneladas que a norma brasileira ela trouxe em 1946. A genialidade da estrutura em arco, que no caso era considerado a física invertida, reside no fato de que o mecanismo principal de resistência é a compressão pura. As cargas verticais do tabuleiro eram transferidas aos arcos e convertidas em forças de empuxo oblíquas, descarregadas diretamente nos encontros rochosos das margens do rio. Assim, anulava momentos fletores severos no meio do vão. Na época da inauguração, em 1928, a validação de segurança de obras de artes especiais não contavam com sensores eletrônicos ou softwares de modelagem analítica como existe hoje. O protocolo padrão de segurança ele baseava-se em provas de cargas estáticas e dinâmicas reais. Para simular a capacidade máxima de carga, dezenas de caminhões carregados ou rolos compressores ou até mesmo sacos de insumos eram posicionados de forma estática simultaneamente sobre o tabuleiro da ponte. Assim era considerado e era feito o chamado ensaio estático coletivo. Engenheiros depois utilizavam equipamentos ópticos de topografia como níveis de precisão, posicionados nas margens para medir a deflexão ou a conhecida flecha no centro do vão sobre estresse máximo. O critério de aprovação aí exigia que a deformação estivesse dentro dos limites milimétricos aceitáveis e que a estrutura retornasse à sua posição original, que é a deformação elástica após a retirada dos veículos. Assim era chamada a medição de flecha. Já com veículos pesados, passavam pela ponte em diferentes velocidades para avaliar o impacto das vibrações na estrutura de cimento armado. Aí já era considerado o ensaio dinâmico. Já nas décadas seguintes, com destaque para os anos 70 e reformas promovidas pela Prefeitura de Manhuaçu, o foco mudou para a avaliação da integridade estrutural frente ao aumento expressivo do tráfego urbano moderno. Assim, a avaliação de manifestações patológicas como fissuras, carbonatação do concreto e exposição da ferragem, limpeza e jateamento para desobstrução dos drenos e remoção de agentes corrosivos. E por ser um patrimônio histórico tombado, essas intervenções estruturais profundas que alterem a sua geometria são totalmente proibidas, focando assim apenas na manutenção preventiva do concreto e também na sinalização para limitar o peso dos veículos modernos que cruzam de um bairro para o outro.